Se você tem vontade de abrir um canal no YouTube em 2025, esse vídeo é para você. Existe um formato de vídeo com baixo custo de produção, ou seja, barato de fazer, capaz de gerar em média R$3.000 por mês. E antes que você pense que eu tirei esse número da minha cabeça, esse é exatamente o valor que eu fiz nos últimos 12 meses em média no YouTube. E o jeito de fazer isso é através do React, um formato de vídeo muito conhecido e usado por grandes criadores como, por exemplo, o Casimiro, o Brino, o Luigi e eu. E se você quiser aprender a criar um canal de React e aprender todas as minhas estratégias para gerar esse faturamento, assista agora mesmo uma Masterclass onde eu explico e mostro como estruturar um canal que traz resultados financeiros como os meus. E você terá acesso a isso por apenas R$ 39,90. É ou não é uma pechincha? Clica agora nesse botão que está aqui embaixo e vem aprender comigo. DeepSeek! Aqui ó, a inteligência artificial que vai quebrar tudo? Vamos ver o que o investidor Sardinha tem a dizer sobre isso? Então vamos lá? Antes da gente conversar um pouco sobre o tema de investir em inteligência artificial e como é que... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Como é que vai vocês nessa semana gostosa? Menos para quem tem dinheiro na Nvidia. Que a gente pode se beneficiar desse ciclo de mercado, né? Desse crescimento gigantesco que as inteligências artificiais estão tendo no mundo, né? Não só no Brasil, como na China, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar, né? A gente precisa fazer uma definição um pouco mais básica, assim, voltar algumas casas, né? Do que é a definição de IA. Ó, se a gente vai pesquisar na internet, etc., você vai encontrar uma frase que não vai te dizer muita coisa, né? Sistemas computacionais que simulam processos de inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, percepção e tomada de decisão. Ou seja, tudo aquilo que você é capaz de fazer, uma IA seria capaz de fazer em tese, né? Uma conta, raciocinar, ter ideias novas. E aí uma corrente específica vai fazer uma crítica, né? Que diz o seguinte, a gente tinha lá atrás o teste de Turing que dizia que se a gente conversasse com uma IA sem que o ser humano fosse capaz de definir que ele está conversando com a IA, então essa IA teria passado no teste de Turing aí e ela seria considerada, né? Uma inteligência artificial de fato. Cara, inclusive, ó, para você que quer aprender não, quer se divertir com IA, vou dar uma dica pra vocês. Assistam o filme Ex Machina, é isso? Ex Machina, Ex Machina, é isso mesmo, né? Esse filme é bom pra cacete, tá? Bom pra caramba, mano. Assista. Ex Machina. E assistam Her também, boa. 2 filmes aí, ó. Ex Machina e Her, vai lá. O Ex Machina é sobre um cara que ele trabalha numa empresa de tecnologia, o chefe dele chama ele, o chefe dele bilionário rico, Ex Machina, né? Chama ele pra casa dele, pra mansão dele que fica no meio do nada, e aí o motivo é, essa empresa criou uma IA e eles querem testar essa possibilidade da IA. E aí ele fala, cara, você vai trocar ideia com a IA e vamos ver o quão foda ela é. E aí rola outras coisas. Mano, esse filme é bom pra cacete. Bom pra cacete, tá? Fora que os atores são foda, né? E o Her também, que esse é mais famoso ainda, né? Que é sobre um assistente de voz, que é uma IA, e que o cara se apaixona por ela. Só que rola várias coisas nesse meio do caminho e é doideira. Inclusive, eu tava vendo um vídeo do Serginho, né, do Seiginho, falando sobre Her, cara, e é engraçado. Cara, então assiste esses 2 filmes, Ex Machina e Her. Nível, a gente já chegou há muito tempo atrás, a gente chegou mais ou menos em 2022 aí ali, a gente já tinha chegado nesse lugar onde você conversa com uma IA e de fato é impossível definir se ela é um ser humano ou não. Você pode falar, eu consigo definir, tá? Você consegue definir porque você sabe que tá falando com a IA, mas se ela simplesmente escapar de algumas perguntas que ela não tem interesse em responder, se ela fosse programada para se passar por um ser humano, ela conseguiria fazer isso com tranquilidade. A prova disso é a quantidade de gente utilizando IA para discutir a relação, já viu? Esse pessoal tem uma trend que você cola lá e aí a IA te dá bons argumentos, você usa com seu marido e a pessoa não percebe, né? E tá tudo assim. Teve até uma atriz famosa esses dias que falou que boa parte do relacionamento dela, ela delegou pra IA discutir ali. Mas na verdade, pô, mas é porque tem algumas coisas que são meio... quando você faz terapia, você percebe essas coisas. Tem algumas coisas que são óbvias, porque o ser humano não age com racionalidade o tempo inteiro. A gente não faz coisas só porque elas são racionais, a gente faz coisas porque a gente quer. Porque a gente tem desejos, porque a gente é egoísta. O que uma IA faz, e o que muitas vezes um terapeuta também faz, é tentar te levar para um caminho da racionalidade, para pensar a respeito disso. Será que assim não seria melhor? Será que assim não seria... Sugestionando essas coisas.
É só isso, tá? Não tem muito mistério, não. Ali a relação já no final, antes do término, e o marido dela não conseguiu perceber, e ninguém consegue perceber de fato, né? Eu mesmo utilizo pra brigar com as pessoas agora, eu coloco ali, peço pra ela fazer, e coloco de maneira polida, e ela vai, coloca ali, com as minhas palavras, ela faz direitinho porque ela vai salvando as suas informações. Então, nesse processo, a gente pode definir a IA como essa inteligência computacional, só que ela é capaz de aprender. O processo de aprendizado da IA, ele é um pouco diferente do ser humano, mas também é muito parecido, porque as pessoas dizem assim, a IA não é capaz de criar nada novo. Quando os desenhistas estavam ali naquela crise de discussão com a IA, eles diziam que a IA não é capaz de criar um traço próprio de desenho, né? Que ela simplesmente incorporava traços de outros desenhistas e começava a desenhar. E aí eu sempre pergunto pro desenhista, tudo bem, como é que você criou o seu estilo próprio, né? Discutir IA sobre arte é um problema. Inclusive, eu acho que é um problema terrível. Porque você entra na discussão sobre o que é arte, tá? Aí eu acho que é um caminho pra você perder. Observei o mundo, peguei diferentes referências e a partir disso eu criei uma coisa nova. É basicamente o que a IA faz com relação a texto, com relação a quase tudo. E a IA que mais se popularizou talvez seja o ChatGPT ou esses modelos de texto, né? E esse modelo de texto, ele vai simplesmente, ele é como se fosse um autocompletar muito inteligente do celular e as pessoas dizem, olha, ele não tá raciocinando, né? Ele tá simplesmente colocando uma palavra depois da outra. A essas pessoas eu também posso fazer uma pergunta. Quando você tá conversando com alguém, você... Olha o comentário. O Álvaro pagou com a vida usar arte pra fazer IA. Meu Deus. É verdade. Você sabe a última palavra... O problema dele não foi usar, o problema dele foi inocentemente acreditar que falar que usar IA pra arte no YouTube seria um bom negócio. Você vai falar? Ou você simplesmente começa a ir completando as palavras por aproximação? A gente não sabe ainda como é que o cérebro humano tem esse processo de linguagem. Mas, no geral, quando você está conversando com alguém, você não sabe ainda qual que é a última palavra que você vai falar. Pelo menos não. Se você tiver um QI funcional, é normal, né? Você vai estruturando as frases. No momento que eu tô falando agora, por exemplo, eu ainda não sei qual é a última palavra, né, do meu vídeo inteiro. Eu não sei qual é a última palavra que eu vou falar depois que eu completar essa sentença especificamente. Eu sei que elas vão... Pô, inclusive... Tá aí, chat, agora vocês lembraram. Se o Álvaro fizer um vídeo sobre esse assunto, eu quero ver o vídeo do Álvaro. Focando na minha cabeça mais ou menos como a IA funciona. Talvez por isso a IA funcione dessa maneira, porque a gente também não consegue pensar de outra forma. Então, tudo isso ainda é misturado com o processo de machine learning, que é um processo um pouco mais antigo, que foi criado muito lá atrás, que é o seguinte, vamos supor que a IA tem que fazer um bolo, né? Ela tem que deixar um bolo pronto. A IA, ela não vai pegar uma linha de instrução e ler como é que ela faz o bolo especificamente. Ela vai tentar todas as maneiras de misturar aqueles ingredientes e de enfiar no forno até que isso resulte num bolo. Então é assim, ela vai jogar o ovo pra cima, não deu certo. Ela vai jogar o ovo pra baixo, não deu certo. Ela vai tentar todas as infinitas possibilidades que existem ali, até ela conseguir fazer um bolo. Aí ela chega... Mais ou menos. Na verdade, eu não diria que é bem isso. É porque também, querendo ou não, o ChatGPT, nas primeiras versões, ele fazia muito o que a galera chama de alucinação, né? Chama de alucinar, que é, ao não ter uma resposta óbvia, uma resposta pra dar, ele não te fala não tem resposta, ele inventa, tá ligado? E nessa, ele ia tentando inventar, tá? E aí a galera pegava uns erros mais crassos assim e tal. Mas isso vem evoluindo. Eu não acho que eu acho que isso vai se tornar cada vez menos perceptível, tá? Pelo menos pras coisas óbvias. Tem coisas muito doidas que ele não alucina muito. Ó, o chat tá me falando que ele ainda alucina muito. Porque o problema do ChatGPT era esse, né? Que tipo... Ele literalmente inventava uma resposta. Que era a diferença pro Gemini do Google, que ele te dava a fonte da resposta. Ó, eu posso te dar uma resposta baseada nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Então, tu podia consultar esses artigos que foram feitos teoricamente por pessoas para poder dizer, entendi. O ChatGPT, inclusive, mentia. Ele falava, tem esse artigo aqui, aí tu clicava, esse artigo não existe. Esse site não existe. E num bolo. Aí o bolo não tá bom ainda. Aí ela vai deixar mais assando ou menos assando até ela descobrir como é que faz um bolo. Esse processo é bem estúpido, né? O processo de aprendizado de máquinas lá de trás. Só que daí, junto com isso... O ChatGPT era igual dono de empresa dando a meta de venda pros funcionários. Vocês vão... A meta esse mês é 250 mil reais. Mas, chefe, mês passado a gente vendeu 100. Aí vocês vão conseguir. Mas, chat, baseado em que números? Vocês vão vencer.
Isso, a gente, para lançar o ChatGPT como ele existe ali, existe um processo de linguagem natural, NLP, né, que é esse entendimento e geração de texto em linguagem humana, que foi incrementado. E aí foi incrementado também a visão computacional. Hoje em dia, se você usa a IA em câmera, não sei se chegou a usar, ela fala para você o que ela tá vendo. Inclusive, eu e o Evander, a gente tava lá em Mendoza, e eu queria ver se ela conseguia saber onde a gente estava simplesmente pela paisagem do lugar. Foi uma doideira, que a gente simplesmente virou a câmera pra janela, falou, você parece estar num lugar de montanhas, tal, que é muito parecido com Mendoza. E aí a gente falou assim, caramba, Ou será que ela estava só usando o seu GPS do celular? Me compadre, pera lá, né? Um ser humano não seria capaz disso, né? Mas quando ela tem essa... Seria sim, já ouviu falar de um jogo chamado GeoGuessr? Tem seres humanos talentosíssimos para descobrir lugares. Todo o acervo que ela tem de informações e esse reconhecimento de linguagem, ela já superou o olho e o raciocínio humano em diversos aspectos. E aí a gente começa a ter também a IA muito aplicada a não só esse reconhecimento, que algumas pessoas estão me dizendo, olha, tudo hoje em dia falam que é IA, é porque de fato agora a IA está incorporada em quase todos os processos tecnológicos, né? A gente também tem a IA implementada na robótica agora, que é essa IA que opera máquinas ali e de construção e etc, que visam melhorar esse processo dentro das fábricas, né? Então, tudo isso pode ser considerado inteligência artificial. A partir do momento que alguma coisa consegue, então, aprender, raciocinar e ter uma percepção da realidade e tomar uma decisão sem a necessidade de uma intervenção humana, a gente poderia dizer que ela é uma IA. Não. Aí, puta, aí é um exagero doideira, né? Porra! Exercício de filosofia freestyle. Correto? Então, ela pensou, olhou a situação e tem uma decisão que ela é capaz de tomar a partir daquele processo. Ela, então, é uma inteligência artificial. Espero que eu tenha conseguido me explicar bem, eu não sou técnico dessa área, né? Então, tudo isso aqui, com base nas pesquisas que eu fui fazendo, a gente tentou encontrar isso aqui. Então, qual que é a grande diferença das IAs para o sistema de computação padrão? O sistema de computação padrão, ele é basicamente o seguinte, olha, quando tal coisa acontece, resulta nesse resultado, né? E mesmo que você possa acrescentar diferentes exceções, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse, então, se o botão é azul, eu, então, jogarei água. Se o botão vermelho, eu então acenderei chamas. Então, é basicamente essas duas definições que um computador fazia. Ele tinha uma linguagem lógica, né, que respondia sempre as coisas de maneira pré-determinada. Ainda que eu tivesse 2.000 possibilidades, ele ia resultar sempre em uma dessas 2.000 possibilidades, sem ser capaz de criar algo novo, né? Já que se a gente conversa com IA, ela não... Mas comentário aqui, ó, eu vi o vídeo de um cara usando o ChatGPT com um robô pra estourar só balões de determinada cor. Eu vi esse vídeo, cara, e é loucura. Aí a galera nos comentários falando assim... porque ele estoura só os balões pretos, né? O cara, porra, irmão, caralho, por que só os pretos? Não necessariamente precisa responder em cima de um sistema pré-definido. Ela pode responder absolutamente qualquer coisa, assim como um ser humano comum, né? Ela poderia fazer qualquer outra coisa. Daí a gente dá o nome de inteligência artificial. Onde é que a gente tá hoje, mais ou menos, né? E esse vídeo vai ficar datado muito rápido. Então, em 2025, janeiro, né? Onde que a gente tá mais ou menos em que lugar que a gente chegou agora? A gente já consegue, de capacidade atual, a IA para resolver problemas específicos, detecção de fraude, diagnóstico médico, cálculos complexos, ela já chegou nisso tudo. A gente já tem as assistentes virtuais aí, o ChatGPT, Alexa, Siri, que são inteligências artificiais. A segurança pública também. Sim, detecção de rosto, etc. Tudo isso ela já consegue fazer. Ela já consegue criar texto, vídeo, música, né? Música, inclusive, o pessoal tem feito bons memes. Ela já consegue... Essa de música aí, essa de música, ela é questionável, tá ligado? Porque saiu um estudo aí mostrando que as músicas que as IAs de música estão fazendo, cara, se você destrinchar ela 10 centavos, você percebe que ela é só uma clonagem safada, tá ligado? Tirando a parte da métrica, né, que é basicamente a IA cantando um negócio, mas em relação a estilo, ela literalmente tá copiando, tá ligado? Ela é como se fosse um grande karaokezão. Transformar vídeos reais, colocando pessoas pra falar coisas que elas nunca disseram. Então a IA já consegue fazer... Elon Musk pedindo R$300 emprestado rapidão porque ele tá vindo pro Brasil e ele só tem dólares. Automação de tarefas industriais e administrativas já consegue fazer tudo isso. E hoje a gente já tem modelos bem avançados aí na capacidade de comunicar, como os GPTs, os Transformers, né, o Anthropic e outros modelos. E hoje, especificamente, o DeepSeek tá bem popular. Foi um modelo chinês, mas a gente vai ter que falar sobre ele agorinha, porque ele mudou um pouco o jogo e talvez é por causa dele que eu esteja fazendo esse vídeo. Então, a gente já tem também as redes neurais com visão computacional e reconhecimento de padrões, e a gente ainda consegue treinar IAs para finalidades específicas. Por exemplo... Ó, bom comentário aqui, ó. A galera antes ficava fascinada com o Akinator. Putz, é verdade, hein?
A gente tá fazendo um processo de treinamento do IA aqui na UVP, que pegou todo o conteúdo que eu já disse na vida e ela vai somar tudo isso, os 3.000 vídeos aqui do canal, mais os vídeos todos da UVP, mais sei lá quantas horas de live, e ela consegue chegar muito próximo de uma resposta que eu daria para diversas perguntas ali, simplesmente com treinamento, né? É como se fosse um cérebro externo, é um Raul que pensa mais ou menos da mesma forma que eu. Banco de dados seu, né? O histórico todo. E é um pouco mais eficiente do que o meu próprio cérebro, porque tende a ser mais sociável, né? Porque eu mesmo posso ter uma degeneração do meu próprio cérebro e começar a responder as coisas de maneira estranha. Já ele não, que a é gente normal. pode pausar ele em qualquer momento da história, né? Quando a gente vai ficando muito mais velho, a gente vai perdendo a capacidade de ter alguns... Um tato social. Bota o Silvio Santos aí, acho que é a melhor definição disso. Põe o Silvio Santos já ali em final de carreira, que a gente consegue ver. Põe umas 5 vezes ele falando, que eu acho que dá uma explicação um pouco melhor do que a que eu tô tentando dar. E eu acho... Lembrando que ele era o chefe, tá? Fica 5 minutos com qualquer chefe pra você ver. Independente da idade. Fica 5 minutos com o seu chefe que você vai ver o que é degeneração. Fica mais claro. Hay muchas. ¿Usted ya fumó maconha? No, por supuesto que no. Ah, en Paraguay se puede fumar No maconha. sé, puede ser que haya, pero allá nosotros no acostumbramos. Me dijeron que sí. Então a gente já tem aplicações reais de IA hoje na saúde, com diagnóstico e tratamento personalizado. Mas isso aqui, ó, isso aqui é preciso deixar claro, ó. ChatGPT se saiu melhor avaliar o histórico de pacientes mesmo quando profissionais usavam ChatGPT. Mas isso aqui tudo é estudo, tá? Ninguém tá usando isso aqui, até onde eu sei, pelo menos claramente, na saúde não, tá? A galera tá usando muito ChatGPT pra chat, tá? Pra chat, pra te deixar esperando no atendimento, pra diagnóstico. Superior à maioria dos médicos, então as IAs, elas já chegaram, você tem dados aí, então a gente teve pela primeira vez, inclusive num estudo mais recente publicado, a IA vencendo até mesmo o médico com IA. Então, um médico operando uma IA ali, podendo utilizar esses recursos todos de pesquisa de inteligência artificial e a IA por conta própria, e ela conseguiu ganhar dos médicos ainda no processo de diagnóstico de doença. Não, Ganhar como? Fazendo o quê? Eu queria usar disso aí. Ela diagnosticou o quê? Contra que médico? Tá ligado? a quantidade de amigo meu que tá usando aí Medicina competitiva ranqueada, é verdade, né? Atenção, médicos! Vocês têm 1 minuto pra dar um diagnóstico. Acontece no SUS já, né? como nutricionista, tá maluco. Tô com dó dos nutricionistas, tu não perdeu Tem muita gente utilizando a IA não só como nutricionista, como outras áreas da saúde, né? Eu acredito que no futuro a gente Meu vai... amigo, eu trabalhei em campanha política. Eu cheguei numa cidade do interior do Pará que o cara estava fazendo toda a animação da festa, o DJ, tava tocando todas as músicas num grupo do WhatsApp do celular dele. Eu vendo o cara no celular e... vai começar a festa, e toca o som, e piriri. Aí eu fui chegando perto e, mano, cadê o PC desse DJ? Quando eu chego, o maluco só num grupo do Zap torando, cara. E eu, caralho! Encontrar os limites técnicos disso, né? Tem uma dificuldade diagnóstica, porque ela não tá tendo acesso aos seus exames, não tá tendo acesso à visão do seu corpo, etc. Agora, com essa nova, com câmera, vai ter ali. E daqui a pouco, talvez, com alguns exames também, né? Com a capacidade de fazer essa leitura de exames, talvez ela se aprofunde mais. Então, isso aqui já tá sendo utilizado, os estudos mostram que ela ainda erra de maneira muito absurda, né? Mas, no geral, ela consegue performar melhor que a maioria dos médicos, que também erram de maneira absurda em muitos casos, né? A gente tem também ela com a capacidade de fazer algumas previsões econômicas e detecção de fraudes, isso também tem. O plano de saúde vai usar a IA. Aí tu fala, quero marcar uma consulta médica. Aí ele, beleza, você precisa de qual especialidade? Clínico geral? Aham, me fala um pouco, você tá sentindo o quê? Eu tô sentindo dor no corpo e tal. Você já pensou em tomar um Apracur? Vai lá, toma um Apracur. Volta daqui 4 horas e me diz se melhorou ou não. Aí a gente tenta marcar alguma coisa. Tem sido utilizado e a Cara, vai rolar essa porra, pode ter certeza, mano. Receita vai utilizar agora também para fazer investigação até de declaração de R, etc. Mas pegando os meus relatórios mesmo financeiros, Tomou eu fiz um Benegripe? alterações, pode fazer aí também. Eu cheguei a fazer algumas alterações do meu cartão de crédito, etc. De números ali, eu mexi para ver se ela detectava, ela realmente detecta em qualquer um dos casos, mesmo com diferença em centavos, assim. Se eu alterei só 2 centavos, ela fala que o saldo final não tá batendo, então ela tá conseguindo chegar nisso. Putei também todos os dados históricos da nossa empresa para ela me falar quanto tinha no caixa no final. Olha lá. De pirona mais repouso. Se você conseguir voltar, a gente te examina. Exatamente isso. E ela acertou também de maneira bem sólida mesmo, considerando que é uma holding com 6 CNPJs ali. Então ela já tem conseguido fazer cálculo, isso vai ser muito interessante, né, pra gente... Não, ó, falar honestamente assim, se impressionar com IA fazendo cálculos, por mais complexo que... Não, tá...
Cálculos complexos, sabe? Quando eu falo complexo é coisa muito doida, coisa de computação gigantesca. Beleza, porque ela vai fazer em menos tempo, isso eu acho um negócio maneiro. Agora, cálculo financeiro de CNP, eu não me impressiono com isso não, gente. Honestamente, qualquer Excel bem calibrado faz, tá ligado? Faça as formulazinhas, calculadorazinha, não me impressiona não. Ó, ela fez cálculos aqui, putz, foda-se, tá ligado? Que auditar dados de empresas públicas, por exemplo, que a gente tem acesso às informações financeiras, a gente deve detectar fraude com muito mais facilidade. Já está sendo utilizado para isso, mas deve aprimorar. No varejo, ela já consegue fazer recomendação de produto, chatbot para suporte, já está dando operação de máquina. Eu mesmo estava conversando com um chatbot esses dias, não percebi, me ajudou a resolver meu problema. Eu estava com um problema na cafeteira que eu comprei, e aí eu fui entrar em contato com o suporte que eu achei que estava com defeito, mas não estava, o defeito era eu, né? E aí o chatbot conseguiu me ajudar, e depois que ele terminou, ele me avisou que ele era um IA. Canalha. Olha aí, ó. Isso é só covarde. O famoso senhor. Que nem quando tu liga pro provedor, ele fala: "Você já tentou reiniciar seu modem, senhor?" Mas, ó, eu acho que pra coisas técnicas assim, pode realmente ser muito útil, porque querendo ou não, tu subiu o manual de instruções na IA e ela, baseada no manual, vai te falar: ó, isso aqui tinha que funcionar assim, tá ligado? Você para de, teoricamente, esse aqui é foda, tá ligado? Porque teoricamente você pararia de ocupar uma pessoa pra algo tão básico. Só que isso é desemprego mesmo. Canário. Me disse que era Letícia. Grande Letícia. Letícia me ajudou a resolver o problema, mas a Letícia não existe. Mulheres até. Ei, eu sou Letícia, aí o IA no final tinha um ponto e ele não viu. IA enganando a gente. Letícia, onde você vai com aquele mototaxista? Lembrou dessa? Porra, essa aqui estourou no Norte e Nordeste, mano. Zé Vaqueiro. A gente. Aí piorou, né? Na educação, então, já tem plataforma personalizada para ensino que responde de acordo com os livros didáticos. No transporte, já tem veículos autônomos em teste, né? E uso hoje em dia limitado ainda, mas já estão em teste, né? Para poder operar. E operam melhores que vários motoristas atuais. Então, inclusive do que eu. Então, nesses casos todos aí, a gente tem. Eu já pensei na IA do Uber. Se a IA do Uber, por exemplo, ela tiver aprendizado de máquina, vai aprender com o comportamento dos motoristas, ela vai dar só uma resposta, assim, ó. Corrida pintou, a IA vai dizer, vou nadar, é sempre assim. A gente tem desafios hoje da IA, né? O viés no algoritmo, então dados enviesados ali fazem a IA mentir, ela basicamente virou um compilado de mentiras, ela pesquisa as coisas no Google e responde ali baseado nisso, né? Tem uso indevido de deepfake e Mas aí que, ó, isso aqui é o doideira. Não é só sobre dados enviesados, porque dados sempre são enviesados, isso é verdade. Mas o lance é as fontes, porque isso aqui é um problema, tá ligado? Porque querendo ou não, todo mundo fica assim, pô, IA é foda, né? IA é top. Mas beleza, esse dado que essa IA tá pegando pra poder resolver a tua questão, ela tá pegando da onde, tá? Ela não tá criando nada, tá ligado? O senhor OpenAI não criou pesquisa sobre as coisas, não mandou historiadores, pesquisadores pras coisas. Ele tá pegando dados de algum lugar. Esse aqui é o problemão, né? desinformação no mundo inteiro, né? Inclusive com o Neymar falando que vai trazer o Hexa pra gente, a gente sabe que é mentira. Isso aí bota o Neymar aí. Você viu esse meme do Neymar? Eu vi. É muito bom. Então, algumas pessoas dizem que ela tá sem regulamentação, que tá correndo solta por aí. Eu acho que isso aí deveria ficar assim mesmo, então não. Minha nossa, nossa! O que será, né? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Pra você que não manja de internet. Uma coisa sem regulamentação, ela serve pra uma coisa muito forte, que é eu gerar informação positiva sobre mim. Como é que eu faço isso? Com o volume de dados. Então, se eu começar a gerar muito volume de dados dizendo que eu sou pica, que eu sou... Vou dar um chute pra você, tá? Que eu sou o maior youtuber negro do Brasil. Se eu for capaz de gerar muito volume de dados dizendo isso, em algum momento a IA vai pegar isso e ela vai levar como verdade. Se eu conseguir publicar um monte de texto por dia, um monte de site por dia falando isso, que é possível de fazer, ela vai entrar nessa. Então, abra o olho. Voltou? Parece que tinha caído a live. Pera aí, voltou? Voltou. Não vou aqui entrar nesse aspecto. E tem um impacto no mercado de trabalho aí também, por conta da automação de alguns empregos, né? Por hora, eu não vi nenhuma demissão em massa graças a IA ainda não, né? Mas eu também, não sei lá, talvez já tenha. Mas mexeu no mercado de programação, mexeu em alguns mercados aí, mas não vi ninguém falando, porra, perdi meu emprego e colocaram IA. O CEO da NVIDIA, na última entrevista que ele deu, ele falou que se você estiver estudando programação é pra parar, que em 10 anos seu emprego não vai mais existir, né? O sonho desses caras. Conversinha, rapaz. Demite essa... O cara que vende IA falando pras pessoas não estudar IA é óbvio, né, amigo? Deve tudo aí. Deixa eu ver então o negócio aqui. Mostra pra mim esses 10 anos aí então, irmão. Mostra aí, ó.
Então o que aconteceu mais recentemente, né? Retomando aqui. Uma nova empresa do mercado chinês ali, ela lançou uma IA hoje com Mercado chinês, hein? resultados bem próximos do ChatGPT. Só que a gente sabe que o ChatGPT gastou mais de 100 milhões de dólares em treinamento para oferecer as primeiras versões ali do ChatGPT, que eram bem distantes das atuais, que mesclam a internet. A pergunta que os caras não querem fazer, e eu pergunto aqui, meu querido investidor Sardinha, Raul Sena, desses 100 milhões gastos pelo ChatGPT, de tudo que ele gastou até hoje, quantos por cento disso foi só para bolso de acionista e CEO? Eu quero saber. Porque, mano, com super salário, tá ligado? Eu falo que gasta 1 bi, mas meto 10% disso só no bolso de um CEO. Aí é foda, tá ligado? Essas coisas todas. Só para oferecer aquela versão básica do ChatGPT, que conseguia efetuar correções de texto, conseguia efetuar alguns cálculos. Ela demorou esse período de tempo e a DeepSeek, ela utilizou menos de 5 milhões de dólares no processo de chegar no mesmo resultado ali. Eles fizeram uma redução completa na forma como a ferramenta é utilizada. Ela consegue ler frases ali inteiras, em vez de simplesmente ler palavra por palavra, que é o que o ChatGPT faz. Ela responde muito mais rápido, ela conseguiu condensar isso e ter um gasto de código muito inferior. Se você considera o uso computacional da DeepSeek, né, IA, por exemplo, custava milhões para ser operada. E a DeepSeek, ela tem um gasto ali 75% menor no mínimo. Tá? Ela já parte de saída com isso. Ela só faz requerimentos de gastos computacionais maior quando o tema é engenharia, esses temas que pressupõem que ela precisa de mais esforços. Com isso, eles conseguiram lançar a versão enxutíssima que está rodando no momento em computadores caseiros. Então, em vez dos data centers gigantescos, uso de GPU caríssimo, etc., acabei, enquanto eu estava aqui conversando, um dev aí acabou de conseguir rodar num MacBook Air mesmo. Um M3, ele acabou de conseguir rodar uma versão, óbvio, né, menor ali. Ele acabou de conseguir rodar o DeepSeek dentro da própria computador dele offline. Então ele consegue criar a própria IA do modelo offline agora. Isso aqui vai possibilitar, já que o DeepSeek disponibilizou o código open source para todo mundo, isso aqui vai possibilitar a criação de infinitas IAs. No modelo disponível do DeepSeek na internet, o que eles colocaram no ar, você, obviamente, né, sendo uma empresa chinesa, ele tem que cumprir a legislação chinesa. Se você faz algumas perguntas para ele sobre a China, ele não te responde, simplesmente fala que, tô de boa disso aí. Então você Pergunta pro ChatGPT sobre Operação Brother Sun. Pergunta. Vê o que ele te responde. Raul, porra, que papinho. Ó, você que tá vendo esse corte aqui, esse papinho de a empresa chinesa não fala sobre esse fato histórico. Pergunta pra empresa americana sobre coisas dos Estados Unidos também, que eles fizeram de cagada no mundo, que eles vão ficar também. Então, não sei, mesma coisa. Pergunta o que aconteceu na China em 1989. Fala aí, não sei, né? Não sabendo, não. Então, ó, o que aconteceu é muito engraçado. Na China, em 1989. Então, se você pergunta pra ele... Mas também é uma pergunta genérica, né? E ele tá meio ocupado hoje. Ele tá meio ocupado hoje porque todo mundo descobriu o DeepSeek agora. Tá todo mundo utilizando e ele é gratuito, né? Diferente... Olha lá, ó, o chat tá mandando aqui, ó. O custo de um token de ChatGPT é de 60 doletas. O DeepSeek custa 0,20 centavos de dólar. Sem GPU, código aberto e em qualquer PC roda de boa. Olha aí que doideira. Do ChatGPT, então ele é de graça, foi colocado de graça aí na internet, e ele não responde essas perguntas assim, então sobre o Partido Comunista Chinês, ele tem uma censura e tal. Olha lá, o chat tá mandando aqui, ó, o Gemini, que é do Google, tá fazendo a mesma coisa quando pergunta se o Elon Musk, né, o Kiko dos foguetes, fez o gesto nazi ou não. Ele fez, não sei dizer. Mas quando você baixa ele, você pode remover essas travas ali e pode utilizar da maneira como você quiser. E por ele ser um modelo de linguagem também oriental, ele tá mais treinado pro idioma, né, da China ali. Agora ele tá respondendo. Olha, tá respondendo em português, rapaz. Pô. A linguagem é moleza, pô. Porra, IA não mandar a linguagem? Corrigir agora. Não. E apagou. Que loucura! Ao vivar. Não, mas tu escolhe o coisa lá. Eu não sei de quando ele gravou esse vídeo, mas tu escolhe o idioma, pô. Ele respondeu e apagou, tá gravado. Então vai, coloca aí. Aí, ó. Aí ele fala, tá além do meu escopo. Ele responde, mas apaga. Tá com a censurinha, né? Então, Ai. Isso aí foi uma coisa bem interessante. E se a gente pegar, assim, alguns dados pra vocês entenderem, né? Parecendo um homem casado mandando mensagem. Parecendo um casado mandando mensagem. Manda, mas apaga. Manda, mas apaga. Uma parte muito inteligente também do sistema dele, né, que algumas pessoas que olharam o código-fonte estavam dizendo, é que ele tem um sistema de especialistas. Então, ele não é como uma pessoa que ela sabe de tudo. Então, no modelo do ChatGPT, é uma pessoa que ela sabe de tudo, desde temas jurídicos até temas médicos e etc. O modelo do DeepSeek, ele colocou o seguinte: quando
você precisa de um advogado, ele requer o conhecimento de advogados. Quando não precisa, ele não requer. Isso dá uma diferença da quantidade de dados, né? Você tem 1,8 trilhão de parâmetros ativos o tempo todo no ChatGPT, enquanto o DeepSeek tem 671 bilhões, né? E Cara, ó, e pra ver, ó, isso aqui é fruto da necessidade, porque presta atenção, né? Imagina só, você tá num país que tem embargos dos Estados Unidos sobre importação de chips, sobre o uso de placas de vídeo, então os caras precisam economizar o consumo. Então, mano, se a gente fosse inteligente, né? Se ao invés da gente concentrar tudo numa parada só, se a gente dividisse em categorias, porque afinal de contas nem todo mundo vai perguntar sobre tudo o tempo todo. Pô, isso é inteligente pra cacete, mano. Pra cacete. E só tem 37 bilhões ativos por vez. A resposta dele não é só mais rápida, como não consome quase nada do ponto de vista de processamento ali. Ele é muito rápido. Então ele tem, os custos de API dele é 95% mais barato que do ChatGPT. Ele pode rodar em computador gamer aí, em vez de ter que rodar umas máquinas gigantescas aí, caríssimas, que o ChatGPT tem. Então em breve nós vamos estar vendo, agora como liberou o open source, todo mundo tendo sua própria IA. Os hospitais criando IAs de medicina para rodar lá dentro. Não vai. Eles vão criar... Desculpa, mano, eles vão criar IA... para não atender plano de saúde, é isso. Só para medicina, sem precisar de ter todo o conhecimento da humanidade. Isso diminui também a chance de erro quando isso estiver acurado, porque se ele tá falando de um tema médico, ele vai agir de acordo com o tema médico. Se ele tá falando de oncologia, ele vai responder de acordo com um tema de oncologia. Ele não vai responder de um tema médico de modo geral, uma questão básica de biologia da 5ª série. Ele vai pegar e fazer uma organização. E podendo também ser um sistema fechado, né? Onde as pessoas vão ter acesso. Fechado. Sim, já tá rodando offline, já dá pra ser. E aí você pode estar se perguntando assim, Raul, mas será que isso, né, não é uma conversa da China, tipo, algum jeito que a China conseguiu trapacear? Gente, os artigos... Trapacear? É o capitalismo? Cara, eu vi uma thread no Twitter Black Piano hoje que eu achei muito boa, que é assim, Estados Unidos, é isso aí, eu adoro o capitalismo. Aí a China, wait, vou lá fazer o meu. Aí os Estados Unidos, peraí, assim também não. Os técnicos ali, eles estão explicando tudo como o código foi desenvolvido e o código está disponível. Muita gente está falando, você vai rodar offline, mas eles colocaram alguma coisa para poder passar os documentos para a China e etc. E na prática... Que preguiça. Não tem muito como fazer isso, porque todos os programadores do mundo vão estar olhando esse código agora, né? Então não tem jeito deles estarem mentindo, fingindo ou fazendo nada. O que acontece é que eles usaram os avanços que a OpenAI teve, óbvio, né? E melhoraram isso. E agora todas as outras eles usaram. vão ter que usar esses avanços também para aprimorar, mas o fato disso ser open source também arrebentou com essas outras empresas ali. Cara, sabe o que é doido? É porque a OpenAI surgiu open source, tá ligado? Literalmente a OpenAI era open source até pouco tempo atrás. Porque todo o dinheiro que a OpenAI gastou, né, fora marketing, todo o dinheiro que ela gastou meio que foi pra caralho. Nesse momento exato agora, todos os investimentos que ela fez até aqui... Não foi pra caralho não, foi pro bolso de alguém. Né, ela tá empatada com qualquer empresa que queira começar isso amanhã. Empatada não, ela tá perdendo um pouco, porque o código da DeepSeek tá um pouco mais aprimorado, né? Por que isso vai importar no ponto que a gente tá agora? Eu retomo, se antes precisava de data center bilionário, agora algumas boas GPUs ali vão ser suficientes pra qualquer empresa rodar isso. Pra NVIDIA, por exemplo, isso é a coisa mais... É tipo o mercado imobiliário, tem que voltar pro presencial, porque senão a gente não vai ganhar com aluguel, né? Aí a China foi lá, então, dá pra rodar num kitnet. Da sua casa mesmo. Mais assustadora do mundo, porque ela tava crescendo graças à demanda de IA, né? E ela tem aí... Demanda criada. Hoje vende GPUs extremamente caras aí, com margem de 90%, a margem vai cair. Se todas as outras empresas que podem vender GPUs mais simples puderem competir agora... Obviamente, a NVIDIA tá com um problema. É óbvio que ela também é forte nesse mercado, mas ela tá ferrada. Porque ela não vai conseguir vender os equipamentos nem ter a expectativa que tinha antes. E o mais impressionante é que o DeepSeek foi feito por menos de 200 pessoas. É loucura. Quando você lembra que a Meta, o Google e todas as outras empresas tentaram lançar IAs e lançaram uma merda de IA, né? A Meta lançou, gente, sinceramente, é bem ruim. O Gemini também. Mas também... Olha só, mas por que a IA deles é ruim? No motivo número 1, eles são redes sociais, eles não querem mexer no mercado que tá funcionando. Que é o que acontece com toda grande empresa, cara. Eles não querem lançar um produto que possa mexer com o ponteiro do mercado deles. Então não vai vir inovação desses caras, tá? Coisa número 2. Qual era a coisa número 2? Ah, tá. Os donos. O próprio Zuckerberg ficou maluco com porra de metaverso até pouco tempo atrás. Mudou o nome do Facebook pra Meta, essa coisa toda. Então tem o desejo dos caras. Não, nós queremos ir pra esse caminho aqui, tá ligado? Esse é por isso que não, o monopólio é uma merda por isso.
testei, a do Google, dá vontade de rir, assim. Comete erros básicos, assim, é muito ruim. Então o processo foi completamente disruptivo, né? Em vez de simplesmente usar mais poder computacional, parece que alguém decidiu usar o cérebro de maneira incrível e pensar na forma mais simples de fazer isso. Não duvido que o IA tenha pensado nessa solução, inclusive, porque é muito interessante. Então, hoje, o que a gente tem nesse 2025? Desenvolvimento... Cara, tá, e o pior é que eu não duvido não. Ó, eu estou testando o DeepSeek e ele me deu sugestões de implementação de coisas que o ChatGPT não dá. E o Gemini muito menos. Então, eu não duvido que os caras pensaram, mano, como é que a gente pode fazer isso aqui? Quando fizer o primeiro modelo fechado, tá ligado? E se a gente perguntar pra IA como é que a gente faz pra poder ser mais econômico? E aí a deu a sugestão. Seria genial, inclusive, se isso aconteceu mesmo, tá ligado? IA muito mais acessível, uma competição subindo drasticamente no setor, não, a OpenAI não é mais a única, todo mundo vai lançar isso aqui. Tenho certeza, vai ter empresa brasileira, chinesa, inglesa, todo quanto é empresa aqui. Essas empresas gigantescas que estavam mais consolidadas, agora parece estar muito menos consolidadas. Brasileiro eu duvido. Olha, inicialmente eu vou dizer porque que eu duvido de brasileiro, tá ligado? Vou dizer. Porque o Brasil tem uma mania o brasileiro tem, por N motivos, é um negócio histórico que é o brasileiro empreendedor, rico, ele gosta de ser o porteiro, tá ligado? Ele gosta de ser o atravessador. Desenvolver? Não, eu quero ser porteiro. Tanto que a gente tem soluções brasileiras para atendimento, de chat, e é tudo conectada na API do ChatGPT, tá ligado? Você sabia? Olha, eu tenho isso há muito tempo. Eu posso comprar um sistema que conecta na API do ChatGPT e eu posso vender minha própria IA. Você sabia disso? Eu posso fazer isso? Então, tem essa diferença, tá ligado? Então você pode fazer essas conexõezinhas aí, né? E os custos dos hardware aí devem diminuir fortemente. Óbvio que a Anthropic e a OpenAI não vão ficar sentados ali, eles já devem estar implementando essas mudanças ali, eles já devem estar falando mais sobre isso, mas as soluções que o Sam Altman falava ali de mais e mais dinheiro pra fazer e tal, cara, saiu completamente diferente do que ele imaginava, né? Então, aqui agora a gente tem uma mudança bem disruptiva. Pra mim, esse é um dos momentos mais malucos que a IA brasileira é ruinzinha, chama Maritaca. Existe uma IA brasileira? A gente já viveu na história. Eu acho que a gente nunca viveu nada tão impressionante na vida. Acho que a gente deve ver IAs focadas em basicamente todos os setores. E aí vem aí o Yuval Harari, né, dizendo pra gente lá atrás que realmente AI, né, que ele fala, porque em inglês a sigla é AI, né, AI, então Artificial Intelligence, ele falou que na verdade é Alien Intelligence, né, que de fato pela primeira vez a gente tem aqui uma inteligência que ela vem de outro mundo mesmo e cresce em forma exponencial. É sempre assim, né? Era os vídeos do astronauta. O ser humano bola um negócio, aí vem alguém e fala, nossa, isso é coisa de alienígena. Porra, irmão, não, né? A gente tá mandando coisa pro espaço faz mó tempão, tá? Mais rápido. Algumas pessoas estavam até teorizando, só pra gente não deixar as teorias malucas de lado, né? Que a gente poderia ter a primeira civilização não orgânica do mundo, porque agora é possível colocar, por exemplo, uma IA dentro de um foguete e explorar o resto dos outros planetas. Não, a gente não precisa... Fuga das galinhas. Pô. Boa. Receber as respostas necessariamente, né? Ela seria capaz de ver o mundo como ele é, e talvez a gente pode deixar elas se reproduzirem de diversas formas ali, e elas conseguiriam explorar o universo. Então o ser humano não venceu a própria vida orgânica, etc, mas conseguiu criar algo que venceu, né? A gente pode chegar em qualquer lugar do espaço sem a necessidade da gente mesmo ir. Então dá pra ir e dá pra ela ter essa capacidade de inteligência. Poderia até existir uma civilização inteira que não é orgânica. Não... E ela pode inclusive mentir. O que você tá vendo aí? Ah, cara, aqui tem gente legal. Tem gente aí nesse, aqui, sei lá, 100 anos, luz da Terra, tem, pô. Manda uma foto aí, ela... Dowley. Depende da gente pra absolutamente nada. Loucura, né? Não, loucura. Eu tava vendo semana passada, teve um vídeo de IA que bombou muito. Não sei se era uma dessas Kim Kardashian, pessoal muito famoso. Que a mulher foi no shopping com 2 IA. Um robozinho era um cachorro e outro era um robô grande mesmo. E os robozinhos carregando as compras dela pelo shopping. Nossa, loucura que o loucura. lugar que tá chegando. Um carro, um lacaio. Pra carregar as malas. Oh, meu Deus. Então a gente tem algumas teses aí pro futuro, antes da gente falar de como investir, né? O que a gente precisa pensar aqui. Então esses avanços tecnológicos aí, eles são capazes de aprender qualquer tarefa de um ser humano. Acho que isso deve acontecer muito rápido, né? Modelos mais eficientes e sustentáveis energeticamente já surgiram e a gente deve ter cada vez mais baratos, até o ponto de chegar talvez dentro de um celular. Puf! Imagina que loucura, né? Uma IA própria, com base nas coisas que ela lê dentro do seu WhatsApp, das suas interações, acho totalmente possível. E... chat. Já pensou o potencial de uma IA nativa no celular de um brasileiro e seus grupos do WhatsApp? Puta merda, hein? Tu virar pro celular de manhã e falar bom dia e ele
flores. Raio de sol. Deus te abençoe, meu querido. Caralho. Agora, né? Quando a gente chega nesse lugar. Uma expansão da robótica em larga escala agora, chegou nesse momento, né? A gente tem os impactos sociais muito sérios aí. A gente tem a redefinição do trabalho, a automação de empregos, criação de novas funções. A educação agora pode ser personalizada, né? Você pode escolher, por exemplo, será que a gente vai ter professores IAs ensinando? Claro que vai, Raul. Sabe por que vai? Vou te explicar por que vai ter. Porque rico não tem tempo e não quer ficar ensinando os próprios filhos. Essa é a verdade, vocês sabem disso. Você não vai querer ficar ensinando assuntos pros seus filhos aí. Vocês falam isso quando a galera é criança, que vocês ficam. Ai, porque eu sou família. Quando o moleque tá com 17 anos, tendo que estudar equação de segundo grau, você não quer ficar dando aula pro seu filho. Vagabundo, vai lá estudar sozinho. Vou meter IA na porra. Só que isso pode tornar ele um burro do cacete. Tá ligado? Por N motivos, não é assim. As escolas permitindo que a gente escolha o que as meninas vão aprender, por exemplo. Olha, a gente tem uma escola que configura a IA do seu filho para que ela dê respostas coerentes com a sua religião. É difícil, né? Imaginar esse cenário. Mas... Já acontece! O que vem primeiro, a revolução dos trabalhadores ou das máquinas? É verdade, né? Mas é bem possível. É bem... Aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquele episódio de House. Que ele chega, que ele lá na emergência, que ele não gostava de ficar na emergência, chega um casal com a criança doente. E aí ele fala assim, eu acho que seu filho tem sarampo, vocês vacinaram a criança? Aí os pais, todo riponga, né? Nós não acreditamos em vacina, tá ligado? Nós não acreditamos nisso. Aí a gente acha que isso não existe, uma coisa assim, né? Aí ele fala, sabe o que é mó legal? Aí eles o quê? Pequenos caixõezinhos pros seus filhos? É o que vai acontecer. Essa galera aí que, eu quero aprender, quero conhecimento baseado só no que eu acredito em religião. Vai acontecer uma doença muito doida aí, básica, que a gente já sabe como pessoa, e aí essas pessoas vão ficar, o que será isso? Aí as pessoas que já vão falar assim, então, meu querido, você vai morrer. Impossível mesmo. A gente tem transformação das interações humanas, né? Porque cada vez mais pessoas falando com a gente como se fossem seres humanos sem ser. Então esse cenário deve chegar. Será que tem gente namorando com o IA nesse momento? Eu queria namorar um IA. Quando o ChatGPT tinha roubado a voz da Viúva Negra, como é que é o nome da atriz? Scarlett. Scarlett Johansson. Quando ela tinha roubado a voz dela, era bom. Nossa, tava gostosinha. Aí trocaram, porque ela processou, né? Ela não gostou, não. O Wendel, ele já namorou um IA antes de ser IA. Era só a mulherzinha do Google. Quando eu morava com ele, eu já ouvi do lado de fora, ele conversando com a IA, uns negócios meio estranhos. Eu falei assim, vou pro meu quarto, que eu não sei se eu quero ouvir isso aqui. Deixa isso pra lá. Então a gente tem os riscos e as considerações éticas também, né? Essa perda de controle desses sistemas mais avançados é muito complicado. É muito difícil monitorar as conversas que as pessoas estão tendo com essas IAs. São muito... Não é difícil, não. É fácil, chama moderação, que as empresas, nenhuma quer pagar, inclusive as de rede social, né? Inteligentes, né? E a gente vai ter uma necessidade, talvez, de conversar sobre as regras, o que pode colocar IA, o que não pode, né? Porque daqui a pouco os políticos estão colocando, talvez, para tomar as decisões, o que seria, talvez, melhor que políticos, mas imagina que um juiz... Nunca vai acontecer. IA está sendo condenado... Nunca vai acontecer. Nada ali por um crime, muitas vezes tem uma máquina te avaliando, será que é uma boa... Ego, não vai acontecer. Boa ideia? É isso que eu fico pensando. Talvez juízes IAs, promotores IAs, doideira, né? A polícia IA te levando preso por estar fazendo besteira. Será que estamos vivendo um Black Mirror? Eu acho que a gente tá pior que o do Black Mirror, porque é o futuro real, né? O Black Mirror não consegue imaginar uma coisa dessa, porque foi muito diferente do que a gente pensava. Surgiu primeiro no campo das linguagens e das respostas e tá avançando. Então, o mundo certamente vai ser bem diferente no futuro do que a gente tá vendo agora. E aí... Algumas pessoas me falaram, Raul, será que não vale a pena investir em IA, né? Como a gente é um canal de investimento, a gente vai falar o que importa, né? Dinheiro. Vai investir na IA? E óbvio, você tá aqui... Como é que investe na IA? Você põe um cofrinho IA? No canal querendo saber do que dá dinheiro nesse aspecto todo. Mas aqui a gente precisa ser bem cauteloso. É claro que a resposta... Vai pagar a assinatura do ChatGPT pra ele te fazer planilha? Mais óbvia de algumas pessoas, assim, vamos investir na Nvidia, vamos investir em Microsoft, Google, Meta, Amazon. Essas empresas todas são capazes de operar IA e vão se beneficiar do movimento de crescimento geral dessas empresas de IA. E até empresas específicas ou ETFs, você poderia ir, né? Vamos falar, por exemplo, do Global X Robotics e Artificial Intelligence, que eles colocaram o Artificial Intelligence depois, né? Que a coisa já estava temática, que é o BOTS, ou o ERC Autonomous Technology e Robotics também, que é o ARKQ, né? Também é gigante. O iShares Robotics
Robotics and Artificial Intelligence, que é o IRBO. Brochas, Todos esses ETFs, eles vão te expor a várias empresas que estão fazendo parte disso. Você poderia investir também em infraestrutura, né? Imaginando o cenário da AWS ou da Azure, da Microsoft indo para esse lado. Mas a grande verdade é que eu acho que o grosso do dinheiro mesmo, ele vai estar nas empresas que vão fazer uso específico disso. Eu não acredito que uma empresa vá conseguir dominar todo o setor de IA, né? A OpenAI acabou de perder, talvez, o protagonismo 2 vezes, né? A Anthropic e agora a DeepSeek ali. ChatGPT pobre morando de aluguel. Acabou de perder ela é referência, era sinônimo de IA, ela vai deixar de ser agora, com toda certeza, pelo menos esse sinônimo sozinha, né? E vai começar a dividir isso com outros lugares. Então eu acho que o mais certo é a gente imaginar como empresas como a Tesla ou a Shopify, a Amazon, como essas empresas vão utilizar isso dentro do próprio dia a dia, né? A BioID, etc. Porque elas vão conseguir colocar essas IAs dentro de veículos e isso vai ter um uso real. Empresas de saúde que utilizem IA. Então o que eu tenho procurado... O sonho molhado dos caras é conseguir meter automação em empresa de saúde, né? Pelo amor de Deus. Fugir dessa obviedade dos investimentos, tentar acertar qual empresa vai dominar o setor, não acredito nisso, e observando como empresas específicas têm feito usos específicos dessas tecnologias para melhorar alguma coisa. Então, dentro dos relatórios, algumas empresas já começam no exterior a falar do uso de IA para casos específicos, e essas empresas me interessam muito. Então, eu tenho olhado menos para as empresas de modo geral, mais para empresas do setor de saúde, mais para empresas que estejam prontas para fazer esse processo disruptivo, né? A gente ainda não viu surgir uma empresa de diagnósticos ali, mas a gente poderia ver, por exemplo, só por um exemplo do que eu tô procurando, né? A gente poderia ver, por exemplo, a Fleury acrescentar processo de IA na análise, né? Dali de sangue, etc. Ela teria uma economia de custos absurda. Imagina o que dá para fazer com isso. Então, o que eu tô procurando... são as empresas que fazem isso. Fora disso, a gente tem aí os fundos de Venture Capital investindo em empresas que são startups menores, colocando isso para jogo, mas nenhum deles ainda, não consegui encontrar nenhum, que realmente esteja fazendo um trabalho aberto, assim, identificando mesmo essas possibilidades mais profundas. Então eu estou meio de mãos amarradas, sendo bem sincero para vocês, completamente de mãos atadas, não encontrei, assim, iniciativas grandes o suficiente, onde eu consiga falar pra vocês aqui, cara, isso aqui eu acho que tem uma grande solução. Acho que o mercado tá mudando demais, e aí é a mesma coisa da bolha das .coms, né? 90% de tudo aquilo era lixo. Vai ter IA nas redes de drogaria pra pedir seu CPF. E tinha, sim, né, 10% ali, muito menos, na verdade. Tinha talvez 2% ali que fosse alguma coisa, e é muito difícil acertar esses 2%. Se você só quer investir em tecnologia de modo geral, investimento nos ETFs de tecnologia americanos e chineses ali vão te dar uma boa cobertura, é claro. Se essas empresas estão utilizando a tecnologia, elas se beneficiam do crescimento. Mas investimentos específicos ainda, eu tô fazendo pesquisa, devo trazer pra vocês um vídeo ainda nesse mês, talvez só sobre os investimentos que eu fiz e que foram bem sucedidos. E se tu pesquisar no ChatGPT aí, hein? Até agora, mas é uma coisa muito incipiente. Eu fiz bons investimentos, tive bons retornos, mas é incipiente porque não dá pra gente saber se isso vai continuar assim no futuro, por isso que eu não quis trazer, pra não cravar em pedra, né, esse tipo de coisa, porque se você vai escrever qualquer coisa sobre IA nesse momento, é bom escrever na água, que daí quando você termina de escrever... Cara, o mercado financeiro jamais será guiado por IA. É muito simples. Olha as análises de mercado do último ano no Brasil. Todas falavam, o Brasil vai ter uma inflação de X. Todas erraram e todas continuam errando. Por quê? Porque os donos dessas empresas se beneficiam do clima de pessimismo. Porque eles vendem investimento em dólar e coisas do tipo. Vocês entendem por que eu não acredito em IA para mercado financeiro nem fudendo, tá ligado? Jamais vai ter isso. Não ficou nem escrito, porque eles não querem dar resultados corretos. Não é verdade? O contador mandou R$5. Oi. Fala, Choco, você sabe que as assistentes virtuais tendem a ter vozes femininas e com isso elas sofrem. No ano passado eu vi um artigo sobre isso. Imagine com o avanço das I.Az o quanto de taradores de pau pequeno vão fazer. Pô, é absurdo. Verdade. Vocês aí que já usaram o chat de voz do ChatGPT, vocês usam a voz feminina ou masculina? A chance de você acertar é realmente muito ruim. Agora, se quiser aprender a investir nos setores consolidados, o que eu vou te recomendar? Eu gosto de vozes simpáticas. Tá. AUVP.com.br AUVP.com.br é a maior escola. Acho que temos, né? Daqui pra frente é só doideiras, né? Mas tá aí. Esse é o futuro das IAs aí e tal. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau!